Olá, irmãos, a paz, tudo bom? Quero falar hoje sobre um assunto muito interessante, um assunto muito importante para a gente. Infelizmente, nós vemos no meio da igreja, no seio da igreja, algumas pessoas que não dão valor àquilo que realmente deveria dar valor. Eu entendo que, como está lá em Atos, no capítulo 17, versículo 30, que Deus dá por inocência o tempo da ignorância. Então essa inocência Deus, ele considera, tá? Mas chega um tempo em que Deus ele vai requerer da sua igreja um pouco mais de maturidade. E depois um pouco mais. E depois mais um pouco. E por aí vai. Então ele vai requerer da sua igreja a sua maturidade. Ele vai querer que a sua igreja ela chega no nível em que ela consiga compreender qual a altura, qual a profundidade, qual a largura, o comprimento, todos os ângulos, seja no amor, seja no conhecimento de Deus. E quem acompanha esses vídeos sabe por que eu estou falando isso. Isso é essencial para aquilo que Deus quer fazer nesse tempo do fim. Então, é um assunto que eu gosto muito de falar, que trata acerca da aliança que Deus fez com Abraão. Se você for ler lá em Gênesis, no capítulo 15, no versículo 17, diz assim. São dois versículos, mas são dois versículos importantíssimos, tá? E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou passou por aquelas metades. Essas metades você pode ler aqui no versículo 10, no versículo 11, que fala que Abraão ele cortou os animais, tá? Ele cortou ali o pombinho, a rola e um carneiro de 3 anos. Tá? Ele cortou aqueles animais, partiu no meio, colocou uma de frente para a outra, tá? E ali ele fez um sacrifício. Nesse sacrifício, tá? Diz o texto que eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia, fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Pelo que eu entendi aqui nesse texto, pelo que eu pesquisei, isso daqui é um ritual hitita, da maneira que Abraão, até então, conseguiria compreender. Deus permitiu que ele fizesse esse ritual, esse sacrifício ali. E segundo esse ritual, o que ele ensina é o seguinte: olha, Abraão, se eu não cumprir a minha promessa que eu fiz com você, você pode fazer comigo exatamente isso que você fez com os animais. Tá? Ou seja, era uma aliança, e você acha que isso é muito, que é absurdo? Espera mais um pouquinho. Então Deus fez essa aliança com Abraão, tá? Dizendo: olha, se eu não te der essa terra, e não somente a você, mas também a sua semente, a sua descendência, da mesma forma como você sacrificou esses animais, você pode me sacrificar também. Tá? Mas aí o que acontece? Não satisfeito com isso, em Gênesis no capítulo 22, no verso 15, diz assim: então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus, e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei grandissimamente, multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta, ou seja, as cidades, né, dos seus inimigos, ou seja, vocês vão herdar a terra. Então, Deus, não satisfeito com aquela aliança que ele tinha feito
Lá em Gênesis no capítulo 15, ele jura por si mesmo. Em outras palavras, se eu não cumprir o que eu estou fazendo, né, se eu não cumprir a minha aliança que eu estou fazendo com você, Abraão, eu vou deixar de ser Deus. Você pode conferir isso comigo lá em Hebreus, no capítulo 6, no verso 13 ele fala isso. Diz assim: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente, abençoando-te abençoarei, multiplicando-te multiplicarei. Assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é para eles o fim de toda contenda. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento. Ou seja, para mostrar mais abundantemente, já não bastava aquilo que ele fez lá em Gênesis capítulo 15. Ele teve que aprofundar mais ainda a sua aliança, jurando por si mesmo. Ele já tinha feito um concerto em Gênesis capítulo 15. Agora ele faz um outro concerto para mostrar mais firmemente a imutabilidade da sua promessa. De quê? De que Abraão e a sua descendência iriam herdar a terra para sempre. Então você percebe quando você vê judeu falando muito de herdar a terra, de herdar a terra, de herdar a terra, aquilo está entranhado com tanta força no coração deles. Por quê? Porque Deus, ele jurou por si mesmo. Deus, ele jurou por si mesmo. E é necessário que a gente ensine isso. Porque quando alguém fala que essa terra vai ser destruída, claro que ele não fala isso na sua consciência. Mas quando um cristão fala, e isso no mundo espiritual é contado, tá? A inocência dela, o que ela fala sem conhecimento, Deus, ele conta a ignorância dela, tá? E aí conta no sentido de que Deus ele entende a ignorância dela e não imputa isso uma condenação, tá? Ele leva em conta, né, o tempo da ignorância. Atos 17:30. Então, quando alguém chega e fala que a terra vai ser destruída, é como se ele estivesse dizendo: Deus vai deixar de ser Deus. Ou Deus será sacrificado, ou seja, vai ser sacrificado, vai deixar de ser Deus. Você percebe o quanto que é importante você ter o conhecimento desse concerto que Deus fez com Abraão, e que o inimigo, muitas das vezes, ele se levanta contra esse concerto, porque o diabo ele se levanta contra esse concerto. Se você for me perguntar, mas isso aí foi lá no Antigo Testamento, negativo, isso foi uma promessa que Deus fez para Abraão antes da lei. Isso não tem nada a ver com a lei, ele conquistou isso pela fé. Isaac conquistou isso pela fé. Jacó conquistou isso pela fé. Por isso que ele é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E Deus jurou para esses três. Deus jurou para Isaac, Deus jurou para Abraão e Deus jurou para Jacó. Que eles iriam herdar essa terra. E que a semente dele, que a descendência dele iria herdar essa terra. Então você vê, a terra das suas peregrinações é a terra onde Abraão andou. Aí fala para Jacó, a terra em que você está deitado. É a terra que Jacó deitou, essa terra. Aí ele fala, a terra, né, que você vê, toda essa terra que você vê. Então é terra que deita, terra que vê e terra que anda. Não é um céu, é a terra mesmo. E essa promessa é para quanto tempo? É por 1000 anos? Não, começa no reino milenar, mas ela se estende até a eternidade. Por isso que a Nova Jerusalém, ela desce do céu. Ela desce do céu e vai para onde? E Ezequiel, no capítulo 37, explica para onde essa Nova Jerusalém ela vai. Diz assim, versículo 24 de Ezequiel 37. Porque o que está em Apocalipse 21 é apenas uma replicagem do que profetizou Ezequiel. E meu servo Davi, fazendo uma alusão a Jesus, o filho de Davi,
reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor, e andarão nos meus juízos e observarão os meus estatutos e guardarão os meus estatutos e as observarão. E habitarão, futuro, na terra que deu a meu servo Jacó, no qual habitaram vossos pais, ou seja, Isaque e Abraão. E habitarão nela, eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. E farei com eles um concerto de paz, e será um concerto perpétuo. E os estabelecerei, os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. E o meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não está dizendo a mesma coisa que está lá em Ezequiel, em Apocalipse, no capítulo 21? O meu tabernáculo estará no meio deles, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, para você entender Apocalipse 21, você tem que ler Ezequiel 37. E quando diz que a Nova Jerusalém desce do céu e se estabelece no Monte Sião, que ela fica sobre o monte, Jerusalém, ela fica naquele platô ali, né? Naquele Monte Sião. E aonde fica o Monte Sião? Fica em Israel. E onde é Israel? É onde os nossos pais habitaram, a qual Deus fez a promessa a Abraão, Isaque e Jacó. E aqui o texto fala bem claramente, aonde vossos pais habitaram. Aonde vossos pais habitaram. Onde é que Abraão, Isaque e Jacó habitou? Foi em Marte, na Lua? Não. Foi nessa terra. Então, Ezequiel 37, ele está aqui explicando, né? Praticamente ele está dando um salto lá em Apocalipse 21. E Apocalipse 21 está explicando e retrocedendo Ezequiel capítulo 37. Os dois se completam, os dois textos se misturam. A Nova Jerusalém desce do céu, vai para o Monte Sião. Tá? Por isso que os 144 mil estão no Monte Sião. Tá? Estão naquele monte. E Ezequiel 37, ele vai explicar que local é esse. Ele vai dizer, esse local é o local onde nossos pais habitaram, a qual ele fez aquela promessa. Né? E é onde vou multiplicar vocês ali, e vocês vão habitar ali eternamente. Então a gente tem que entender que isso aqui não é somente uma questão teológica, uma questão de escatologia para quem gosta. Não! A gente tem que mudar o nosso linguajar. Você não vê em nenhum momento na Bíblia, muito menos nos profetas e nos apóstolos, eles falando, eu vou morar no céu. Ah, eu vou para o céu. Não, eles falam herdar o reino. Herdar o reino. Por que herdar o reino? Porque é o reino que vai vir e vai se estabelecer sobre a terra. Ah, mas Mateus fala herdar o reino dos céus. Dos céus porque a origem dele é de lá. Ele vem de lá. Ele se origina do céu. Eu tenho uma caneta que é dos Estados Unidos. Então, eu não vou lá para ficar com a caneta. A caneta vem de lá e chega até a mim. É por isso que ele fala na oração, venha ao teu reino. Então, eu oro para que o reino venha. Esse reino vai vir dos céus. Por isso que é o reino dos céus. E o reino dos céus só está lá em Mateus. Que eles têm aquela tradição, né, de não ficar falando o nome de Deus. Né? Aí fala o reino dos céus. Mas Marcos, Lucas, João e todas as outras cartas é reino de Deus. E esse reino de Deus vai vir. Né? Então, a gente vê as pessoas dando, assim, o que me deixa mais triste. Em todos os cultos você vê nego falando sobre dízimos, ofertas. Não, você não pode falar sobre escatologia, isso é um assunto muito complexo. Não, você não pode falar sobre o reino de Deus, essa coisa é coisa muito complexa. Mas agora, você vai tirar o assunto de dízimo e oferta, o pau quebra, meu irmão. Se você querer parar de falar sobre dízimo e oferta, o pau quebra. Agora, você falar sobre um assunto que é importante como esse, porque você tem que profetizar certo. Se você tocar a trombeta errada, a coisa não vai chegar. Como é que você vai profetizar a vinda de Deus falando que vai para lá? Não, você tem que profetizar certo. Se profetizar errado, não vai acontecer. Então nós temos que profetizar a vinda do reino de Deus e com entendimento. O que é vir o reino de Deus? E quando ele vier,
A vontade dele vai ser feita aqui na terra, exatamente como é feita no céu. Por isso que aqui está dizendo, né, que andarão nos meus juízos e guardarão os meus estatutos e as observarão. Ou seja, a vontade de Deus vai ser feita aqui na terra, como hoje é feita lá no céu. Isso é a oração de Jesus, gente. Então nós temos que começar a amadurecer, a acordar para a realidade. Entender qual é o propósito de Deus nesse tempo do fim. Certo? Eu oro muito a Deus para que Ele abra os olhos do teu entendimento, a fim de que você compreenda os mistérios do reino de Deus. Ok? Guarde essa palavra, medite nela, em nome de Jesus. Fique na paz.